Olá pessoal, espero que estejam todos bem. E hoje a nossa aula é sobre metal de sacrifício e armazenamento de soluções. Então vamos começar falando sobre metal de sacrifício. E o que é um metal de sacrifício? Pela definição, metal de sacrifício são metais dispostos ao longo da estrutura majoritária que não participam da constituição química do metal ou liga metálica principal e tendem a ser oxidados antes do metal principal. Então, para que é usado o metal de sacrifício? Ele é usado para proteger o metal. Como é que ele protege o metal? Evitando que esse metal seja o quê? Oxidado. Então, para que esse metal não seja oxidado, como é que ele faz para proteger? Ele se oxida no lugar dele. Por isso que ele é chamado de metal de sacrifício. Então, para que outro metal não sofra oxidação, ele vai sofrer oxidação no lugar deste metal. Então, vamos ver aqui. Por exemplo, olha, vamos supor que eu tenho alguns metais e tenho potencial de padrão de redução. Então, veja bem, gente. Se ele vai oxidar no lugar do metal, certo? Então, ele tem que ter a maior tendência a se oxidar. Ou seja, ele tem que ter um maior potencial de oxidação do que o metal que ele vai proteger. Ou se ele tem maior potencial de oxidação, significa que ele tem um maior potencial de redução. Então, o que a gente chega de conclusão disso? Que o potencial de oxidação do metal de sacrifício tem que ser o quê, gente? Tem que ser maior que o potencial de oxidação de quem? Da solução. Da solução. Acontece, o que eu falei para vocês? Que geralmente ele vai te dar sempre o quê? O potencial de redução. Então, o que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar aqui, ao invés de passar tudo para oxidação e mudar o sinal, a gente pode inverter isso aqui. A gente pode dizer o quê? Que para o metal ser de sacrifício, o potencial de redução dele, ou seja, o potencial de redução do metal de sacrifício, tem que ser o quê? Menor que o potencial de redução de quem? Da solução. Tudo bem? Da solução. Então, é esse esquema aqui que a gente vai utilizar na maioria de quem? Dos exercícios, porque geralmente ele vai te dar o quê? Potencial de redução. Então, por exemplo, vamos pegar aqui como exemplo. Olha só uma plataforma de petróleo, certo? Onde ele utiliza essas vigas, por exemplo, de uma liga metálica. E para proteger, ele coloca essas barras, tá vendo? De magnésio. Para quê? Para proteger. Olha o navio aqui, gente. O navio feito de ferro, tá bem? Tá vendo essas placas aqui? São de magnésio. Por quê? Vamos ver aqui? Olha, você quer proteger quem? Você quer proteger o ferro. Se você quer proteger o ferro, ó, o potencial de redução do ferro, do ferro tem que ser o quê? Maior que o potencial de redução do metal. Ou seja, se eu quero proteger o ferro, o metal de sacrifício tem que ter potencial de redução menor do que o dele. Olha lá. Então, ele vai ter quanto? Ele vai ter 2,38, que é quem? Que é o magnésio. Tudo bem? Então, o metal de sacrifício, ele é menor que o potencial de redução do metal que eu vou escolher. Olha esse aqui, que é o parafuso, que ele fala, o parafuso também é feito de ferro. Então, em contato com o tempo, ele irá o quê? Oxidar, certo? Então, para isso, eles fazem o quê? Eles fazem o ferro zincado, parafuso ou prego zincado. Então, vamos ver lá? Ó, eu quero proteger o ferro, então o metal de sacrifício, ele tem que ter o quê? Potencial de redução menor que o dele. Então, é por isso que o zinco também protege o quê? Protege o ferro.
Olha aquela tubulação feita de ferro, onde a água passa constantemente ali. Então, era para aquilo sofrer oxidação muito rápido. Então, o que eles ligam aqui, ó? Eles ligam o magnésio, tubos de magnésio a essa tubulação, que todo aquele ferro que for oxidado, ele vira de novo a quê? A ferro zero. Como assim? Vamos supor aqui, ó, que eu quero proteger o ferro zero, mas vamos supor que ele oxidou e transformou em quê? Em ferro mais 2. Então, o que eu vou utilizar? Eu vou utilizar um metal que tem um potencial de redução menor que o dele, que é o caso do magnésio, que vai transformar esse ferro, que era mais 2, ele vai transformar de novo a quem? A ferro zero. E o magnésio? O magnésio transformou em magnésio mais 2, solúvel, e daí ele vai embora. Então, tanto ele é usado para oxidar no lugar dele, ou ele é utilizado para reduzir aquele metal que foi oxidado à sua forma metálica, ok? Por isso que ele é chamado de metal de sacrifício. Agora vamos para outra aplicação, que é armazenamento de soluções. Então, vamos supor que eu quero armazenar sulfato de zinco num recipiente feito de cobre. Será que essa reação vai acontecer? Olha só. O que vai acontecer aqui? O cobre, ele tá 0. E a solução lá dentro tá zinco mais 2. Para essa reação acontecer, se essa reação acontecer, o cobre mais 2 vai transformar em mais 2 e o zinco vai transformar em zinco zero. Ou seja, o cobre vai sofrer redução e o cobre vai sofrer oxidação e o zinco vai sofrer o quê? Redução. Se essa reação acontecer, eu não vou poder armazenar. Por quê? Porque aí o cobre que estava 0 passa para cobre mais 2, cai na solução e vai contaminar a minha solução, ok? Então, veja bem, gente, você tem aqui tanto potencial, tá vendo, ó, de redução do cobre, como potencial de redução do zinco. Como é que eu sei? Porque aqui cobre mais 2 está passando para cobre 0 e aqui zinco mais 2 está passando para zinco zero. Qual é o sentido espontâneo do fluxo de elétrons? Os elétrons vão chegar em quem tem potencial de redução maior, ou seja, os elétrons espontaneamente vão passar do zinco para o cobre. Esse é o fluxo espontâneo de elétrons. Então, é isso que vai acontecer, ó. O zinco, nesse caso, o zinco vai oxidar e o cobre vai o quê? Reduzir. É isso que está acontecendo? Não, está acontecendo ao contrário. O que está acontecendo aqui? O cobre está sofrendo o quê? Oxidação. E o zinco está sofrendo o quê? Redução. Então, essa reação, ela ocorre? Não. Então, você pode armazenar? Pode, não tem problema nenhum. Agora, e se fosse na situação contrária? Eu tenho um frasco feito de zinco, certo? E tenho uma solução de sulfato de cobre 2. O que vai acontecer aqui, gente? Olha, se a reação acontecer, eu tenho zinco zero reagindo com quem? Com cobre mais 2. Se essa reação acontecer, o zinco vai passar para mais 2 e o cobre vai passar para cobre zero. Ou seja, o zinco aqui vai oxidar e o cobre vai o quê? Reduzir, ok? Então, gente, vamos ver se isso aí é o sentido do fluxo de elétron. O zinco tem potencial de redução maior do que o cobre? Tem. Olha lá, o zinco está oxidando e o cobre está o quê? Reduzindo. Então, parte desse zinco zero que está aqui, ele vai passar para zinco mais 2 e vai cair na solução. Então, eu não posso armazenar cobre, uma solução de sulfato de cobre 2 em um recipiente de zinco zero. Então, que conclusão que a gente chega disso? A gente chega à conclusão que para você armazenar uma solução com segurança, o potencial de redução do frasco
potencial de redução do frasco tem que ser o quê? Maior que o potencial de redução da solução. Por quê? Porque se o frasco, o potencial de redução dele for menor, o que vai acontecer? A reação vai ocorrer, você não pode armazenar. Então, para a reação acontecer, o fluxo de elétrons, né, deveria estar ao contrário, para a reação não acontecer. Porque isso aqui é o fluxo quê? Espontâneo de elétrons. Então, olha aqui, ó. O frasco tem que ter potencial de redução maior para que a reação não ocorra. No metal de sacrifício, eu quero que a reação ocorra para ele proteger. No caso do armazenamento da solução, eu não quero que essa reação ocorra, ok? Então, para a gente ver melhor isso daí, vamos aplicar esse conhecimento em alguns exercícios aqui. Então, veja bem. Ele diz no primeiro exercício que filtros de piscinas construídas em ferro são muito afetados pela corrosão. No processo de corrosão, ocorre a dissolução lenta do metal com a formação de íons ferro mais 2 em solução aquosa. Para a proteção dos filtros, são utilizados os chamados metais de sacrifício. Estes metais são barras convenientemente escolhidos que, colocada em contato com o filtro, sofre corrosão no lugar do ferro. Então, veja bem, gente, com base nos dados, olha para essas reações, ó, cobre mais 2 passando para cobre 0, aqui faltou aqui, ó, cobre mais 2 passando para cobre 0, níquel mais 2 passando para níquel 0, ferro mais 2 passando para ferro 0 e magnésio mais 2 passando para magnésio 0. Ou seja, todos esses potenciais aqui são potenciais de quê? De redução. Então, olha só, pode-se prever que são metais de sacrifício adequados barras de. Então, veja bem, gente, para ser metal de sacrifício, o potencial de redução do metal de sacrifício, certo? Tem que ser menor que o potencial de redução do metal a ser protegido. Então, se eu quero proteger ele está dizendo aqui, são de ferro. Se eu quero proteger o ferro, então o potencial de redução do metal de sacrifício, ele tem que ser menor. Então, olha só, se eu quero proteger o ferro, quem tem potencial de redução menor que o ferro? É o magnésio. Então, somente o magnésio pode ser o quê? Utilizado como metal de sacrifício. Por quê? Porque ele é o único que tem potencial de redução menor do que o ferro, ok? Vamos ver outra aqui. Considere as semi-equações e os potenciais de redução. Então, aqui, ó, ele já lhe deu o potencial de quê? De redução de cada um dos metais. Para armazenar uma solução de sulfato de níquel, então ele tem níquel mais 2. Pode-se empregar um recipiente de. Então, agora, para proteger, para armazenar, eu tenho que o potencial de redução do frasco tem que ser o quê, gente? Maior que o potencial de redução de quem? Da solução. Porque eu não quero que essa reação ocorra. Então, se eu tenho o níquel aqui, quais são os metais que têm potencial de redução maior do que o do níquel? Porque aqui, ó, eu tenho uma solução de níquel mais 2. Então, o potencial de redução do frasco, ele tem que ser maior. E quem é que tem maior potencial de redução que o níquel? No caso aqui, seria quem? A prata e o cobre. Então, aqui, ó, seria apenas quem? A prata e o cobre. Por quê? Porque a prata e o cobre têm potencial de redução maior que a solução de quem? De níquel que eu quero armazenar, ok? Vamos mais uma resolução de exercício.
Você já encostou o papel de bombom no preenchimento da obturação do seu dente? É bom nem lembrar, não é? Saiba que quando o papel de bombom feito à base de alumínio encosta no preenchimento feito à base de prata, cobre e estanho, ocorre uma reação de transferência de elétrons, ou seja, você criou uma pilha em sua boca. O meio é propício, pois possuem íons H+, presentes na saliva. Então, olha só, antigamente, essa obturação que tinha no dente, que a gente chamava de pratinha, era formada por uma liga de estanho, cobre e prata. Hoje em dia não, eles são feitos de resina, né, que são um polímero que ele coloca ali e não tem mais a presença desses metais. Então, olha só, no processo descrito no texto, o alumínio sofre redução. Olha, veja bem, gente, o alumínio, ele não é o do bombom, então o alumínio 0. Não tem jeito do alumínio reduzir, ou seja, ele já está no estado mínimo de inox dele. Então, a única coisa que o alumínio pode fazer é o quê? Oxidar. Passar para quê? Para alumínio mais 3, ou seja, ele vai transferir 3 elétrons. Então, esse primeiro item aqui, ele está errado, ok? Então, vamos lá. Segundo, é seguro armazenar uma solução de nitrato de prata em um recipiente de alumínio? Então, vamos lembrar o seguinte, que para armazenar, o potencial de redução do frasco, certo? Tem que ser maior que o potencial de redução de quem? Da solução. O que ele quer armazenar? Ele quer armazenar a prata mais. Os potenciais aqui, ó, todos eles, não tá vendo que o NOx está diminuindo? Então, todos esses potenciais aqui são potenciais de quê? De redução. Então, quem tem o potencial de redução maior que o da prata? Vamos lá? O potencial de redução, deixa eu só mudar aqui. O potencial de redução maior, o frasco tem que ser o quê? Maior que a solução de prata. Quem tem, ele está perguntando o que? Se pode o alumínio. Olha só, gente, o alumínio, ele tem potencial de redução o quê? Menor e não maior. Então, o alumínio não pode. Então, o item é errado, porque ele teria que ter potencial de redução maior. E o da prata aqui é 0,80. Então, tinha que ser maior que 0,80 volts. A DDP, ΔE da pilha é representada pela reação cobre 0 para cobre mais 2. Então, olha só, o cobre aqui está sofrendo o quê? Oxidação. A prata aqui, ó, está sofrendo o quê? Redução. Então, quer dizer que o cobre cede e a prata o quê? Recebe. Como é que a gente calcula o ΔE disso daí? A gente pode usar aquela fórmula. ΔE vai ser igual ao quê? Potencial de redução de quem cede menos potencial de redução... potencial de redução de quem recebe, porque aqui eu estou usando potencial de quê? De redução. Então, aqui, se fosse, isso aqui só se fosse o quê? Oxidação. Então, é potencial de redução de quem recebe, porque eu quero fluxo espontâneo de elétrons, menos o potencial de redução de quem cede os elétrons. Então, vamos lá. Quem é que está recebendo os elétrons? Então, ΔE vai ser igual. Quem está recebendo? Quem está recebendo é a prata. Então, vai ser potencial de redução da prata menos potencial de redução de quem está oxidando. Quem está oxidando? O cobre. Então, potencial de redução do cobre. Então, ΔE vai ser igual. Quanto é o potencial de redução da prata? Mais 0,80 volts. Menos. Quanto é o potencial de redução do cobre? Mais 0,34 volts. Então, daqui, eu vou achar que o ΔE vai ser igual a quanto? Mais 0,46 volts. Então, esse item está correto, ok? Depois, ele vai perguntar, 4. A prata seria um excelente metal de sacrifício para o alumínio. A prata seria um excelente metal de sacrifício. Quando é que ele vai ser um metal de sacrifício, gente?
para ser um metal de sacrifício, o potencial de redução do metal de sacrifício, ele tem que ser o quê, gente? Ele tem que ser menor que o potencial de redução do metal a ser protegido. Então, vamos lá? A prata, quem eu quero proteger? Eu quero proteger o alumínio. Então, a prata tem menor potencial de redução que o alumínio? Não, ela tem maior. Então, o item está errado. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e bons estudos para vocês. Até logo!